Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. E bora então falar do Galo. Hoje tem bate-papo especial aqui no Super FC. Um abraço, boa tarde, Roberto Abra. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Mara, companheiros, ouvintes. Boa tarde. Tem um convidado todo especial, né? Perfeito, Roberto. O nosso preparador físico do Atlético, Cristiano Nunes, ao vivo da cidade do Galo, nos atendendo gentilmente. E vamos abrir a entrevista, Cristiano, claro, falando desta pré-temporada do Atlético, né? Agora, imagino que esse termo pré-temporada já tá ficando para trás. Galo, inclusive, já conquistou um título e tem chamado a atenção o rendimento físico. Isso se dá muito ao cronograma, à programação que vocês fizeram. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Mara, Roberto, Arthur, a todos os ouvintes da Rádio Super. Prazer falar com vocês. Realmente já se passaram 5 semanas de trabalho, a equipe teve uma evolução satisfatória. Foram 5 semanas de muita dedicação, de trabalhos intensos, trabalhos em período integral, e hoje a equipe já consegue dar uma boa resposta. Estamos satisfeitos com o rendimento que a equipe vem apresentando. Fizemos um grande jogo nessa final da Supercopa, conseguimos esse título importante para nós, para a torcida do Galo, e esperamos dar continuidade desse trabalho, porque nossos objetivos são grandes nessa temporada, e esperamos aí presentear o torcedor atleticano com mais títulos. Cristiano, é Roberto. Engraçado, tão logo falou, bom, Cristiano Nunes vai participar ao vivo do programa, essa coisa toda. Eu buscando detalhes, te acompanho da época do Internacional, enfim, mas uma grande surpresa. Filho do Flamarion, que jogou muita bola no Guarani e no Cruzeiro. Jogador de meio campo. É verdade, Roberto. O Flamarion meu pai foi um grande exemplo, um grande ídolo na minha vida profissional, na minha vida como pessoa, um ser humano espetacular, que trouxe, né, à minha educação valores importantes profissionalmente e também como me importar como ser humano. Infelizmente o Flá nos deixou no início de 2020, vítima de um câncer no fígado, muito triste. Gostaria que ele tivesse participado da última temporada, nos acompanhado pessoalmente, mas tenho certeza que espiritualmente ele esteve sempre presente, sempre torcendo por nós, e muito satisfeito, muito orgulhoso daquilo que o Galo realizou na temporada 2021, e com certeza continuaremos buscando nessa atual temporada, Roberto. Olha aqui, você sabe que quando fala de Campinas, eu tenho recordações importantes, não só da época do Carlos Alberto Silva, falecido Carlos Alberto, foi campeão lá pelo Guarani, essa coisa toda, trabalho espetacular, mas me lembro de Pedro Pires de Toledo, não sei se está vivo ou não, foi um grande preparador físico que trabalhou no Atlético. Roberto, o Pedro Pires é um grande amigo. O Pedro Pires, ele sempre esteve presente no nosso meio, né? Nossas famílias, a relação entre os meus pais, o Pedro, a Henriette, sua esposa, é uma relação que, né, desde a sua época de Guarani, ela perdura até os dias de hoje. Nós sempre estamos nos falando. O Pedro também reside em Campinas. Isso. E é um ser humano espetacular, e eu tive o privilégio e a oportunidade no meu início de carreira como profissional, como preparador físico, ser auxiliar do Pedro Pires, acompanhar o seu trabalho. Foi um grande exemplo, foi um grande modelo profissional que eu tive no meu início de carreira. Com certeza me trouxe muitos ensinamentos que eu utilizo, faço deles, né, dentro de uma rotina de trabalho, procurando utilizar da melhor forma possível todos os ensinamentos que o Pedro Pires me deixou. Uma grande pessoa, um grande profissional, um grande exemplo que eu também tive na minha vida. Eu gostei, eu tive uma amizade muito forte quando ele trabalhou no Atlético. O seu trabalho iniciado aí em Campinas? Aí não, né? Em Campinas, porque você está em Belo Horizonte. Em Campinas. Sim, Roberto, eu comecei a minha carreira como preparador físico muito cedo na Ponte Preta. Olha como são os destinos, né? O meu pai, com uma trajetória muito extensa, muito grande, muito vencedora no Guarani de Campinas, e a minha trajetória foi na Ponte Preta. Iniciei em 93 nas categorias de base,
Passei pelo Sub-15, Sub-17, na época infantil, juvenil, depois juniores, e em 97 assumi a equipe profissional da Ponte Preta. E no primeiro trabalho nós conseguimos o acesso, a equipe da Ponte estava 12 anos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e no primeiro trabalho eu tive a felicidade de participar diretamente, ao lado, é claro, né, de toda a equipe técnica e dos atletas, do acesso da Ponte nesse ano. E de lá para cá, né, fiquei na Ponte Preta até o início de 2004, foi quando eu conheci o Abel Braga, em 2003, e o acompanhei durante muitos anos, né, foi um grande companheiro de trabalho que eu tive ao longo da minha carreira, da minha história profissional. Trabalhamos juntos aí por 12, 13 anos, enfim, dei sequência na minha carreira, mas o meu início, a minha terra natal, em se tratando da minha profissão, foi na Ponte Preta. Você citou aí uma figura extraordinária que eu tive um contato forte, violento com ele no Atlético, Abel. Cara, extraordinário, sensacional. Ele e o auxiliar dele, que é o ex-jogador, a memória falha. O auxiliar técnico dele, o Leomir de Souza. E você sabe que o treinador da Ponte caiu agora. Quando o Abel veio para o Atlético, ele era o preparador físico também do Abel, que ele era o técnico da Ponte Preta, trabalhou com ele na França. O Abel é um cara fantástico. Sem dúvida, Roberto. Roberto, e a história é bem interessante, né? O Gilson foi preparador, Gilson Kleina. Isso, é esse mesmo. Foi preparador físico do Abel por muitos anos. E na época que o Abel foi convidado a trabalhar na Ponte, em 2003, o Gilson fazia parte da sua equipe técnica, mas a direção do clube me bancou naquele período, né? Falou, olha, nós temos um preparador da casa, Abel, eu entendo que você tem uma equipe técnica que o acompanha ao longo da sua profissão, da sua carreira, porém nós vamos priorizar aqui a permanência do Cristiano Nunes, gostaria que você entendesse isso, né, e que ele permanecesse como preparador físico principal durante a sua passagem aqui. E foi isso que aconteceu, nós tivemos uma relação muito próxima, foi um trabalho difícil naquele ano de 2013, que nos tornou ainda mais próximo, e a partir de então eu passei a acompanhar o Abel como preparador físico da sua equipe. Dimara. Diga, Roberto, que bom ter você aqui, Cristiano. Prazer estar recebendo você no Super FC. Prazer é meu, Dimara. Lembrando de Pedro Pires de Toledo, grande pessoa, eu no início da carreira tive a chance também, ele trabalhou no Cruzeiro, né, em 91 também, Sim. Vale a gente sempre lembrar isso, grande figura humana, olha, fez maravilhas na minha vida também no início de carreira, isso é muito legal. Queria que você falasse uma coisa que a gente ouve muito, o Roberto fala muito, os jogadores do Atlético falam muito com a gente, que é esse seu trabalho de vestiário também, né? E que a gente do futebol, com essa experiência que a gente tem, sabe a importância que isso tem, né? Chegar e falar, vamos com calma, é hoje. Como é que você faz esse trabalho que é tão elogiado pelos jogadores do Atlético? Olha só, Dimara, é importante a gente conversar sobre isso um pouquinho, porque esse tipo de trabalho teve uma repercussão grande nessa última temporada, até porque, né, a imprensa passou a ter essas imagens do que realmente acontece nos bastidores de uma partida, né, o que antecede um jogo e também o pós-jogo. E realmente isso sempre fez parte da minha rotina, né? Isso sempre fez parte das ações realizadas nos momentos que antecedem o jogo. Reunir os atletas e dar uma palavra de concentração, de foco, né? De motivação para que eles entrem em campo e se doem ao máximo. Quero deixar claro que não tenho nenhuma formação na área emocional, na área psicológica, na área do coaching, é simplesmente trazendo, né, aquilo que eu estou sentindo naquele momento, aquilo que passa dentro do meu coração, na tentativa de extrair o máximo dos jogadores. Então, isso faz parte da nossa rotina de jogo, isso vai continuar acontecendo, e sempre com esse mesmo objetivo, Dimara, é fazer com que os atletas estejam leves para desempenhar o seu melhor futebol, leves para fazer aquilo que eles se prepararam para fazer, aquilo que eles treinaram arduamente, né, para poderem corresponder a toda a expectativa que existe em cima deles. Nós sabemos que o futebol é um esporte coletivo, que as engrenagens precisam funcionar de forma simultânea,
todos têm um papel importantíssimo, seja aquele que inicia o jogo, aquele que entra para jogar 5, 10 minutos, também tem um papel fundamental, e esse espírito coletivo, esse espírito de grupo, né, tem sido, eu acredito, né, um fator muito importante para que o Atlético, para que o Galo consiga aí os resultados positivos que nós temos até o momento. E vai continuar sendo dessa forma, sempre trazendo uma palavra forte no sentido de se doarem ao máximo, de colocarem toda a sua energia para fora dentro dos 90 minutos, do tempo de jogo, em busca da vitória. Se ela vai acontecer ou não, isso é uma outra história. Porém, enquanto estivermos em campo, a dedicação ela tem que ser extrema, né? A nossa doação tem que ser o máximo em busca do resultado positivo. Sem dúvida, acho um trabalho extremamente importante, né, Léo? Nos bastidores, né? São muitos profissionais que atuam nessa área para que dê tudo certo. Agora, Cristiano, eu sei que eu tenho um tempinho aí para te entregar. Queria te... Entrega ele não, tô ele ótimo. Muito bom o papo com o Cristiano Nunes, preparador físico do Atlético. A gente está recebendo ao vivo aqui no Super FC. Cristiano, acho que você falou sobre doação dos jogadores e a torcida do Galo neste momento, acho que quer saber um pouquinho mais especificamente de 2 atletas. Primeiro, o Zaratio, né? Que tem sido vetado um pouco. Qual que é a situação? O que você pode atualizar pra gente do argentino? E sobre o Keno também. Quando a gente fala sobre o Keno, sempre fica na memória, será que vai ter um rendimento físico adequado? Vai recuperar aquele ótimo futebol que ele já mostrou que tem ótima qualidade, né? Vai conseguir ter sequência nesta temporada? O que você, no departamento físico, está projetando aí? Léo, vamos trabalhar muito para isso, né? Vamos trabalhar para ter todos os atletas na melhor condição possível e que eles possam manter uma regularidade e ter uma sequência ao longo de um calendário tão extenuante como o nosso, né? Falando um pouquinho individualmente sobre o Zaratio, não me recordo qual foi a partida que ele teve o choque com o goleiro no momento de salto, ele sentiu uma dor contra o América, isso no clássico, né? Ele se chocou com o goleiro e naquele momento ele teve uma pequena lesão no músculo bíceps, na região posterior de coxa, e está se recuperando, fase final de recuperação, né? Provavelmente ele já vai estar num período de transição na próxima semana, mas ainda sem dar um prognóstico de quando ele realmente vai estar à disposição. Mas é um atleta que apresenta uma condição física ímpar, um atleta que tem uma intensidade de jogo muito alta, né, que jogou mais de 60 partidas na temporada passada, é importante ressaltar isso, né, Léo? Um atleta que teve uma temporada brilhante, se é que eu posso me referir dessa forma, e esperamos, né, que o Zaratio possa nos ajudar muito, até porque ele é uma das personalidades, um dos atletas que apresenta aí os melhores indicadores físicos do nosso grupo. O Keno tem sido um atleta muito competente no sentido de dedicação. Ele sabe que o ano passado, que os primeiros meses da temporada passada, houveram alguns fatores que o prejudicaram na sua sequência. Ele apresentou uma lesão muscular na musculatura, na região reto anterior da coxa direita, se eu não me engano. Isso o impossibilitou, né, uma lesão que demandou um certo tempo na sua recuperação. Ele teve alguns problemas também de Covid, interrompeu um pouquinho o seu ciclo de trabalho algumas vezes. Já na reta final da temporada, ele realmente teve o rendimento que todos nós esperamos, né? Que todos nós esperávamos. Foi um atleta decisivo ali nos últimos 2 meses e meio, nessa reta final, onde nós realmente precisávamos muito da sua qualidade técnica, né? E também que ele tivesse uma sequência. Esse início de temporada ele novamente foi acometido pelo Covid, parou por um tempo, mas no seu retorno aos trabalhos de campo tem sido extremamente aplicado, extremamente dedicado, tem feito os trabalhos antes do início do treino, pós-treino, tem se preocupado em dar uma conotação melhor à sua questão física, para que ele readquira a sua melhor forma, e nós estamos muito satisfeitos com o que o Keno vem apresentado até o momento. Existe margem para a evolução? Existe sim. Com certeza, o Keno tem bastante para evoluir ainda, mas o trabalho, no que diz respeito
ao rendimento deste atleta, tem sido realizado da forma mais detalhada possível, e esperamos ter o Keno com uma regularidade maior ao longo da temporada, que ele possa ter uma sequência de jogos, porque nós sabemos da sua importância. É um atleta extremamente qualificado, né, com um poder de decisão muito grande, e ele em campo, com certeza, ele pode nos ajudar bastante. Vamos trabalhar muito para que o Keno possa ter uma sequência importante de jogos durante todo o ano. Muito bom ouvir a sua palavra. Bem sim, Roberto. Hein? Sim, Enriqueceu bem o nosso horário, né? Uhum. Agora ele vai matar a saudade do aeroporto de Viracopos, onde o Atlético vai daqui a pouco descer em Campinas, né, Pedro? Pedro Pires de Toledo. Um grande abraço para você, Cristiano. Sucesso aí. Parabéns, hein? Obrigado, Roberto. Prazer falar com vocês. Tem que voltar mais, hein, Cristiano? Faltando algumas perguntinhas pra você. Depois você me conta como é que você vai fazer com o Dimara, foi um prazer, tá chegando, tá? Você me conta, por favor. Vai ser um prazer voltar a falar com vocês. Sem dúvida. Tchau. Valeu, muito obrigado. Um abraço pra todos. Agradecendo aí também ao Cássio, até breve, ao Cássio, ao Christopher também, assessor do Cristiano, para toda a turma aí do Atlético, muito obrigado. É isso, Roberto Abras, muito bom o bate-papo, né? Ah, bom, muito esclarecido, né? Muito tranquilo. Engraçado, rapaz. Quando me falaram, filho do Flamarion, você se recorda de Mário do Flamarion, jogou no Guarani, jogou no Cruzeiro, claro, um jogador meio lembrança, sim. Lamentavelmente faleceu, isso. Né? Como disse aí o nosso Cristiano. É faleceu verdade. no ano passado. E o Pedro Pires de Toledo, cara fantástico. Bela lembrança, você se lembra, né? Pedro Meu Pires início de Toledo, de carreira, Roberto, foi legal demais. Dava uma atenção pra gente, um respeito. O Atlético, diga lá, Roberto Abras. Que fez o último trabalho nesta manhã, Cidade do Galo, os jogadores estão na Cidade do Galo, o almoço aconteceu e 16h30 no voo fretado Campinas, chega lá 17h30 e vai para o hotel em Atibaia, onde haverá o jantar e depois o Atlético 120 quilômetros vai para Pouso Alegre, onde a delegação dorme, joga amanhã e faz o roteiro de volta, do mesmo esquema, o jantar em Atibaia, porque é o jogo 16h30, né? O jantar em Atibaia, depois sai o voo fretado de Campinas. E o Atlético trabalha no domingo, trabalho recreativo, a recuperação física. E um detalhe, o Atlético ontem renovou na surdina o contrato, esticou o contrato do Jair até 2025, mais 3 anos de contrato. Existe um mistério violento. O Galo vai poupar jogador titular ou não vai? Estou aguardando aqui o nosso Arregui mandar a delegação que embarca. Deve acontecer daqui meia hora, 1 hora. E aí, já claro, no debate, logo mais à noite, a gente anuncia a delegação do Atlético. O time só amanhã no vestiário. Um abraço, até o momento do debate. Um abraço, boa noite. Boa noite, boa tarde. Boa noite no debate.